Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elida e hoje eu vou ensinar para vocês a matéria de Física. Eu estou substituindo a professora Marcela, tá? Durante esse período que ela pegou aí de licença. E aí, junto, a gente está enfrentando essa pandemia, tudo bem? Eu espero conhecer vocês em breve e ajudar vocês aí durante esse período, tá? Bom, vamos começar a nossa matéria aí falando sobre termologia, tá? Só relembrando aí, vamos falar sobre alguns assuntos do primeiro bimestre para a gente relembrar, né, o conteúdo aí, né, falar sobre o conteúdo e a gente ter um aprendizado aí de forma integral aí do segundo ano letivo do ensino médio, tá? Bom, o que é a termologia? A termologia, ele é o estudo, um dos estudos da física, né, um ramo da física, que estuda calor e temperatura, tudo bem? São coisas diferentes. A gente vai perceber mais pra frente, tá? Então, alguns exemplos aí da termologia no nosso dia a dia. A gente tem transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases e mudanças de estados físicos, tá? Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de trocadores, dois exemplos que a gente tem da termologia. Então, o primeiro exemplo é esse que entra o ar frio, sai o ar quente. E aqui embaixo a gente tem um condensador. O que lembra isso aqui para vocês? Dá 3 segundos para vocês pensarem. Se você pensou ar-condicionado, então tá certo, tá? O segundo exemplo a gente tem aqui uma coisa que vocês conseguem, né, que vocês veem aí no dia a dia, que são a mudança, né, os 3 estados físicos da matéria, e aí, conforme a temperatura, a gente tem um estado diferente, certo? Bom, segundo assunto, temperatura. O que é a temperatura? A temperatura, ela é a medida do grau de agitação das partículas. Então, quanto mais agitadas a gente tiver as partículas, maior vai ser a sua temperatura. Tudo bem? E quanto menor for o grau de agitação, menor vai ser a temperatura. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente esteja na sala de aula e aí, no sistema sólido, vocês são as moléculas, né? E estão um atrás do outro de forma organizada, né? Cada um na sua fileira, bonitinho, né? Todo mundo juntinho, certinho, perfeito, tá? Esse é o estado sólido, todo mundo lá juntinho, todo mundo certinho, organizado. Quando a gente tem um sistema organizado, fica difícil de romper, né? Como que eu vou furar uma fileira, sendo que tá um atrás do outro? Esse é o sistema sólido, tá? O sistema líquido é como se fosse vocês espalhados no meio da sala de aula. Fica aqueles buracos no meio da fila e eu consigo passar. Essa pessoa que consegue passar, que eu falei que sou eu, é o calor, né? O calor ali, quando a gente começa a ter o calor, a gente aumenta a temperatura, começa a ter um nível maior aí de desordem, tá? Não é totalmente desordenado, mas a gente começa a aumentar aí a desordem. E o nível aí gás, né, gasoso, é quando a sala, por exemplo, está muito quente e vocês começam a ficar muito agitados, né? E assim também são as moléculas, elas começam a ficar muito agitadas, e quanto mais agitado, mais calor, quanto mais falação, mais calor, tá? Então, a temperatura é isso. A temperatura é a medida de grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas elas estiverem, maior vai ser a temperatura. Bom, a gente tem as 3 escalas mais usuais da termométricas, né? Que é a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Lembrando aí que todas elas, todas as suas letras aí que simbolizam aí, são todas maiúsculas. Aqui tá marcando minúsculas, mas elas são todas maiúsculas. Bom, a gente usa bastante, né, nas contas aí, Kelvin e Celsius. Tá? Só para explicar aí para vocês rapidinho. A escala Celsius é uma das escalas que a gente mais usa, né, aí no mundo. E a Fahrenheit é a menos usual. A Kelvin tá ali no meio, né, como o próprio dito. Bom, deixar aqui claro para vocês o porquê desse slide para explicar para vocês. No nosso 0 graus Celsius, a gente tem o 273 Kelvin, tá?
eu coloquei lá para vocês no último exercício, 273,15, que é o mais exato, mas aqui da forma arredondada. Então, 273 kelvins é a mesma coisa de 0 graus Celsius. 32 Fahrenheit é a mesma coisa de 0 graus Celsius, tá? Aqui é o ponto de fusão. Por que ponto de fusão? É o ponto onde abaixo de 0 ele está em estado sólido e acima de 0 é estado líquido, tá? Aqui em cima, PE, ponto de ebulição, graus Celsius, 100 graus Celsius, em Kelvin, 373 graus Celsius, 373 kelvins, né? Você consegue perceber que é 100, né? Também só colocou mais 6, 273 mais 100, 273. Diferente daqui, né? Do Fahrenheit, não colocou só mais 100 e aí a gente ficou no ponto de ebulição. É mais diferente, né? Não é centígradas igual as duas outras. Então, o ponto de ebulição da água em Fahrenheit é 212, desculpa. O que a gente pode falar mais nesse slide é que o zero absoluto, né, é o que o Kelvin aqui que a gente mencionou, é menos 273 graus Celsius e menos 495 Fahrenheit, tá? Então é isso. Bom, aqui a gente tem algumas fórmulas, né, de como a gente fazer a conversão. Se eu tenho Fahrenheit, eu tenho um valor de Celsius, quero saber em Fahrenheit. Celsius, ou a temperatura que eu tenho em Celsius, vezes, não tem nenhum sinal, significa que é vezes esse 1,8 que é da fórmula, mais 32 que também é da fórmula. Aqui eu quero saber em Celsius, eu coloco o valor de Fahrenheit, menos 32 dividido, barrinha sempre vai significar dividido, 1,8. Tá? É o inverso aqui, né? Se aqui multiplicou, aqui dividiu. Se aqui era mais, agora aqui é menos, tá? E Kelvin, a gente só adiciona ou a gente subtrai para achar Kelvin ou Celsius. Tudo bem? Aqui do outro lado, a gente tem fórmulas bem parecidas que a gente também pode chegar no resultado, que a gente vai chegar no resultado, tá? Deixei alguns exemplos aqui para vocês, né, de como a gente pode fazer a conta, né? Coloquei aqui valores e já com resultados para vocês verificarem e verem como que a gente consegue fazer essas contas. Então, eu tenho aqui de Fahrenheit para Celsius, Celsius para Fahrenheit, Kelvin para Celsius, Celsius para Kelvin. E aí eu criei um vídeo, fiz um vídeo para vocês no YouTube. Segue lá, coloca no meu canal. Brincadeira. Fiz um vídeo lá no YouTube para explicar para vocês o porquê que a gente chegou aqui nessa fórmula do Fahrenheit, tá? De uma forma mais lógica, mais lúdica, para vocês entenderem, né, o porquê dessa fórmula, não simplesmente... Por que eu vou colocar 1,8? Por que tá menos 32, né? Aqui no Kelvin a gente sabe, né, porque é centígrado, a gente sabe que o nosso zero é 273, então fica talvez um pouco mais claro do que o Fahrenheit, tá? Já que ele não é centígrado. Vou colocar aqui para vocês. Bom, pera lá. Difícil esse negócio da vida de youtuber, não é nada fácil, gente. Bom, vamos lá. Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como a gente faz a conversão do grau Celsius para Fahrenheit, tá? Então, no grau Celsius para graus Fahrenheit, beleza? Bom, vamos lá. A gente vai fazer essa conversão baseada no Teorema de Thales, que é, deixa eu escrever aqui para vocês, Teorema de Thales, que provavelmente vocês já viram isso aí acho que assim foi melhor, né? Vocês já viram isso aí em matemática, tá? Então, como que funciona a transformação pelo Teorema de Thales, né? A gente tem duas escalas aqui, que a gente já falou lá nos slides, tá? Que são a Celsius e Fahrenheit. A gente sabe que o grau Celsius
ele é centígrados e o Fahrenheit não, né? Então, vamos fazer duas escalas aqui. Primeira escala. Segunda escala. Tá? O grau Celsius, o ponto de fusão dele é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. O ponto de fusão do Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, tá? Lembrando aí que só a gente fala que é grau, né? Só o grau Celsius e o grau Fahrenheit. O Kelvin, a gente não usa esse grau aí que a gente coloca nos outros dois. E aí, o ponto de ebulição do Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, beleza? Então, aí, se baseando pelo Teorema de Thales, né? O que faremos, né? Vamos pegar aqui uma medida, né? Vocês já viram isso em matemática, ou estão vendo, né? Ou já viram, não sei, ou verão. Como que a gente faz? A gente pega as duas, né, os dois números, os dois valores que nós temos, e a gente tira uma equação aqui, a gente tenta resolver para achar os valores que a gente tem aqui, né, os valores das nossas variações. Então, o que faremos, né? Aqui a gente vai chamar de TC. TC porque é a temperatura de Celsius, e aqui TF porque é a temperatura de Fahrenheit. Tá? Então, faremos a variação da temperatura final com a temperatura inicial, tá? A variação sempre vai ser o menos, aí o último sobre o inicial. E aqui também a outra variação sobre essa outra variação, temperatura final aí, menos a temperatura inicial. Do mesmo jeito, a gente vai fazer do outro lado, porque uma tem que ser igual à outra, tá? Então, vamos fazer de forma igual, certo? Então, primeira equação que a gente tem TC, que é a final, né? Temperatura final, menos temperatura inicial, que é 0 graus Celsius, sobre 100, que é a temperatura final, tá? Menos a temperatura inicial, que é 0 também. Isso é igual a valor final, TF, menos valor inicial, que é 32. Vou deixar só 32 para ficar mais fácil. Sobre o valor final aí, que é 212, menos o inicial, que é 32. Beleza? Bom, pra gente minimizar essa fórmula, né, pra vocês entenderem por que a gente chega naquela forma que a gente tem no slide, o que nós devemos fazer? TC menos 0, a gente sabe que é 0. Ou melhor, TC, né? Não 0, TC. Que é incógnita aí que a gente tem que achar. 100 menos 0, 100. Tá? É igual a TF menos 32. Aqui não tem como a gente fazer igual no outro caso, né? Porque a gente tem um valor aqui e a gente sabe que esse valor pode trazer uma diferença para o TF, que é a nossa incógnita. Então, vai permanecer TF menos 32 sobre 212 menos 32 vai dar 180. Beleza? Tá. Dá pra minimizar ainda? Dá. Tem um 0 aqui, tem um 0 aqui. Cortou, cortou. Tem um 0 aqui, mas não tem o 0 aqui. O que eu faço? Corto o 0 e coloco a vírgula na frente do 8, tá? Aqui são 10, né? Um número decimal. Aqui era um número decimal, agora diminui aí só colocando uma vírgula. Tudo bem? Beleza. Então, agora a gente tem a seguinte fórmula. TC é igual a TF menos 32 sobre 1,8. Olha só, chegamos na fórmula aí do slide. Beleza, galera?
O que vocês veem aí no slide é TC, temperatura dos Celsius, é igual a temperatura do Fahrenheit menos 32, né, esse valor, dividido por 1,8, ou 9/5, beleza? É o que vocês estão vendo aí no slide, tá? Opa! Professora, mas se eu quero encontrar o valor de Fahrenheit, porque eu só tenho Celsius, o que você vai fazer? Você vai fazer a operação inversa. Lembrando das regras aí de matemática, sempre a multiplicação na frente da subtração. Então aqui, ó, eu poderia simplesmente passar esse 32 pro lado de cá, né? E aí eu colocar mais 32, né? E aqui eu simplesmente fazer a multiplicação sobre ele. Não poderia. Por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer esse daqui e depois fazer esse daqui. Então vai ser TC, né, para eu achar o meu TF, né? Vai ser TC vezes, né, 1,8 e depois mais 32. Beleza? Essa é a nossa outra fórmula, tá? Então, vamos colocar um exemplo aí? Vamos tentar achar a temperatura em Celsius. Vamos supor que eu tenho de Fahrenheit 77 graus de Fahrenheit, tá? Então, é só substituir. TC é igual a 77 Fahrenheit, não vou precisar colocar isso aqui, menos o 32, que já é da fórmula. 32 sobre 1,8, tá? Então, vamos verificar aí quanto que vai dar. 77 menos 32... Opa! 77 menos 32 é igual a 45. 45 sobre o 1,8, que já é da fórmula também. Quanto que vai dar esse valor dividido por 1,8? 45 dividido por 1,8 é igual a 25 graus Celsius, certo? Nossa fórmula aí certinha, beleza? Agora a nossa segunda fórmula aqui. Eu quero saber o meu valor em Fahrenheit. Tá, vamos fazer o valor contrário. Então, eu tenho... meu TC, qual é o valor do meu TC? Vamos supor que seja 25 graus Celsius, tá? 25. Opa! Falei 25, coloquei 22. 25 graus Celsius é o valor que eu tô colocando. Vou fazer vezes 1,8, né? Porque primeiro a multiplicação, depois a adição e subtração, que é da fórmula. E depois o mais 32, que é da fórmula também, tá? Então, TF é igual 25 vezes 1,8. Esse valor aqui é igual a 45, tá? Mais 32 da fórmula vai ser igual a 77 Fahrenheit. Beleza? Chegamos aí na conta final. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa a gente conversa mais aí no Classroom ou em uma aula pelo Meet. Beleza? É isso, valeu! Ai, meu Deus, não sei mexer. Voltamos!
Bom, então, não sei se vocês conseguiram entender aí muito bem, né? Espero que vocês tenham conseguido entendido, né? Caso vocês tenham dificuldade, é só me chamar, tá? Vamos prosseguir aí. Essas tecnologias tão difíceis. Bom, então, como eu falei aí anteriormente, o Celsius é a escala mais usada aí no mundo. Então, a gente tem aí países europeus, latino-americanos e asiáticos que utilizam grau Celsius, tá? Eles são centígrados porque eles são divididos em 100 partes, assim como o Kelvin também. O Fahrenheit, ele é pouco usado aí, só são usados aí nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí, ponto de fusão 32, ponto de ebulição 212. Kelvin, temperatura absoluta, zero absoluto, 0K, onde a gente não tem nenhuma movimentação da partícula, nada se mexe, ninguém sai da cadeira, né? Então, é o grau ali absoluto, não tem nenhum movimento. Lembrando que a gente ainda não conseguiu chegar a 0K, 0 Kelvin. O máximo que a gente conseguiu chegar foi a 4 Kelvin, isso em laboratório. Tudo bem? Então, para você ter noção, 4 Kelvin já é parado pra caramba, né? E 0K é todo mundo morto, tá? Não tem uma molécula, nenhuma célula, nada no corpo, nada em temperatura, nenhuma atividade que se mova ou que tenha energia. Tá todo mundo lá zeradinho. Calor. Gente, muitas pessoas confundem temperatura e calor. Elas têm uma diferença, porque a temperatura, como a gente falou anteriormente, ele é o grau de agitação das moléculas. O calor, ele é o equilíbrio térmico, tá? É quando a gente tem uma que tem uma temperatura menor e ele vai ceder a temperatura para outro, né? Ou melhor, ele vai receber energia que tem de outro, né? Temperatura menor vai passar, não. Eu tenho pouca energia, vou receber energia de outra coisa. Vamos supor que a minha caneca aqui esteja quente, né? E aí ela vai passar o calor para mim, pra gente ter um equilíbrio. Sabe quando tá muito frio e a gente coloca a nossa mão em cima de outra mão de outra pessoa, né? Na mão de outra pessoa. E aí chega uma hora, parece que aquele quentinho acaba. Na verdade, esse quentinho não acabou, ele só entrou em estado de equilíbrio, né? Agora as duas temperaturas estão iguais, por isso que você não sente mais a diferença, tá? Então, o calor é sempre assim. O calor vai ser sempre quando a gente tiver uma diferença de temperatura, uma maior ou uma menor. E aí, quando estão juntas, elas entram em equilíbrio, tá? O que acontece mais no dia a dia, que também dá esse equilíbrio térmico? O gelo, né? Peguei o gelo lá do congelador, coloquei em cima da pia. Passou um tempinho, você percebeu que tá tudo líquido. Por quê? Porque ele entrou em equilíbrio térmico. Você colocou ele lá ainda quando ele tinha 10 graus Celsius. Só que toda a parte ali da cozinha, né, tava 25 graus Celsius. O que ele fez? Ele recebeu calor, recebeu energia para ficar equilibrado com a temperatura ambiente, né? Então ele se derreteu para ficar em temperatura ambiente, que seria 25 graus Celsius, tá? A gente tem 3 tipos de transmissão de calor, que é a convecção, condução e a radiação. A radiação, né? Comecei por último, né? Vou começar pela condução. A condução é quando a gente tem um contato, né? As superfícies estão encostadas. Então, por exemplo, tô com a minha caneca tá quente, e aí eu com a minha mão aqui tendo contato, o meio de transmissão do meu calor é por condução, porque está tendo contato, tudo bem? A radiação, a irradiação, é quando, por exemplo, vem em ondas, né? E aí a gente pode falar do sol, do calor, por exemplo, aí de uma fogueira. Então eu estou recebendo radiações de calor, tá? Eu não estou em contato com ela, diferente da condução. E a convecção é quando, por exemplo, eu tenho mantas para permanecer aquela temperatura. O exemplo da garrafa térmica, copo térmico, marmita, tá? Esses são exemplos aí. Então, convecção.
A gente tem alguma coisa ali que mantém. A condução é quando tem um contato. E a radiação é quando tem alguma coisa irradiando, né? Então, exemplo, sol, fogo, né? Então, coisas que irradiam, né? Bom, eu tenho dois tipos de calor, né? A gente falou sobre a transmissão desse calor e agora quais são as formas de calor. Eu tenho o calor sensível e o calor latente. O calor sensível a gente pode falar quando a gente só consegue, quando a gente percebe ali a variação da temperatura. Tava 5 graus Celsius, foi para 10 graus Celsius. A gente está falando aí de calor sensível, uma variação da temperatura. Agora, quando não variar a temperatura, mas mudar o estado físico da matéria, a gente está falando de calor latente, tá? Então, esse gráfico para deixar um pouco mais claro o que eu acabei de falar com vocês. Aqui, pessoal, quando está 0 graus Celsius, a gente está tendo a transformação aí. Lembra que eu falei em 0 graus Celsius a gente tem um ponto de fusão. Então, abaixo de 0 graus Celsius, a gente tem sólido. E acima de 0 graus Celsius, a gente tem estado líquido. Então, o que acontece? Durante essa transformação, a temperatura ela não muda, ela permanece igual, tá? Até todo mundo virar líquido ou até todo mundo vira sólido. Tudo bem? A temperatura permanece constante. Vai variando a temperatura, sensível. Parou, tá mudando de estado novamente, latente, subiu, sensível novamente. Tudo bem? Último assunto aí que a gente vai falar hoje, dilatação térmica. O que é a dilatação térmica? É quando um corpo, né? O que é um corpo? Pessoal, é uma porção limitada de um material. Eu tenho o plástico que veio do petróleo, que é uma matéria, né? E a matéria veio de um enorme buraco poroso, né? De uma rocha porosa. E é isso. Mas eu peguei lá a matéria, da matéria eu fiz um corpo que é uma porção limitada, tá? Então, esse corpo, ao receber grande quantidade ou perder grande quantidade de calor, ele muda suas dimensões. Ele pode ou expandir ou retrair, tá? É o exemplo aí da figura. Então, a primeira figura, a gente não tem, a temperatura não tem um calor aí sendo cedido. E aí, quando, na figura 2, quando eu ofereço calor, né, quando eu oferto calor para o mesmo material, as nossas partículas internas, elas começam a ter um grau de agitação maior, e quanto maior a sua agitação, maior o espaço, maior vai ficar o objeto aí, né, maior, mais ele se expande, tá? E da mesma forma que ele se expande, ele também pode retrair. A gente tem 3 tipos de dilatação, que é a dilatação linear, superficial e a volumétrica. Bom, na dilatação linear, a gente tem a mudança do comprimento do corpo, tá? Então, geralmente, são coisas retas, tá? E aí, ela sempre vai ser representada pelo alfa, tá? Alfa. Na dilatação superficial, a gente tem a área de um corpo. Então, a área é a base, né, o comprimento aí vezes a largura, né, são 2 medidas. E aí o sua letrinha aí, né, depende também do coeficiente de dilatação superficial, mas sua letrinha aí é o beta, tudo bem? Já na dilatação volumétrica, a gente está falando aí de volume. Então, o volume são 3, né? São 3 medidas. Então, é a área, né, mais a altura. Então, é base vezes a largura vezes a altura. Então, uma parede, outra parede e a altura até o teto. Beleza? E aí vai ser representado pela letra gama aí, tá? Bom, por que é necessário, por que a gente está falando sobre dilatação e por que eu estou falando sobre os fatores da influência na dilatação, né? Primeira coisa, quanto maior, dependendo do material,
quanto maior a matéria, maior pode ser a sua expansão ou a sua retração. Depende do material, depende da temperatura, né? Tudo isso depende. Então, o tamanho, material e a forma de calor depende, né? Então, uns crescem mais, outros crescem menos. Eu coloquei 2 imagens aqui para vocês perceberem o porquê, né? Que tem isso e o que a dilatação tem a ver com isso. Aqui um exemplo do ferro, tá? Desses de trilho. Por que ele tem essa junta aqui, né? A gente chama de junta. Exatamente por causa da dilatação, né? Então, seguinte, se eu tenho lá 2 ferros, e aí, quando aqueceu, recebeu energia, ela expandiu, qual é a tendência? A tendência é que ela, né? A dilatação linear aí, né? Ela aumente e encoste, certo? Porque ela aqueceu, expandiu. Se ela tivesse junto, para onde que ela ia expandir? Ela ia entortar, né? E se ela entorta, você imagina com um trem vindo, um negócio torto, como que a gente faz? Não faz, né, gente? Não faz esse trabalho, não. Né? O caso de cima, a gente tem aí os pisos, né? Rejunte. Então, mãe, mas por que o rejunte ele é importante? O rejunte ele é importante, pessoal, por causa da dilatação, né? Então, se não tivesse o rejunte, se por um acaso o piso dilatasse, ele poderia vir a estourar, né? Por causa da sua temperatura, né? Então, recebe, esfria, né? Um dia tá quente, outro dia tá frio. Um dia tá quente, tem lugar que é mais frio. Perto de morro é mais frio, tem lugar que é mais quente. Então, a pessoa que constrói, ela tem que pensar em tudo isso, tá? Então, isso é muito importante pra gente, né? Professora, mas eu não quero estudar, eu quero ser pedreiro. Se você quer ser pedreiro, você pelo menos tem que saber, né, que tem que ter ali o rejunte, meu amigo. Não, eu vou inventar aqui para economizar, vou fazer sem rejunte. Vai estourar tudo. Você vai perder seu emprego, sua profissão de pedreiro, tá? Então, vamos lá. Então, a gente coloquei formulinhas bem bonitinhas para vocês. Depois a gente vai estudar mais sobre isso. Então, só para adiantar aí. Então, a gente tem as fórmulas de dilatação linear, onde, né, variação L, variação linear, tá, da dilatação. O alfa vai ser sempre o número do coeficiente, que eu vou mostrar para vocês. Cadê? Opa, aqui. Então, ó, percebam, coeficiente de dilatação linear. Estou falando do alumínio, então o A é esse valor aqui, ó, pessoal, 2,4 vezes 10 a menos 5, tudo bem? Eu estou falando de um material que é latão, então é 2 vezes 0 vezes 10 vezes 10 a menos 5, tá? Então, isso varia. Dilatação linear é que eu estou falando. Aqui, desse outro lado, eu tenho dilatação volumétrica, tudo bem? É molezinha, não adianta chorar, gente. Tá molezinha, tranquilo, sussa, tá? Mamão com açúcar essa matéria. Vamos lá, babies. Vamos entender a fórmula. A fórmula é o seguinte: eu quero saber a dilatação linear. Como que eu vou saber a dilatação linear? Eu tenho que saber o comprimento inicial, tá? O comprimento inicial ali da minha peça, da minha caneta, por exemplo, do meu lápis de ferro mágico iluminado por Deus. Vou colocar o coeficiente ali, que é aquele lá que eu falei, gente, 2,10, é esse daí que eu acabei de falar, que eu acabei de mostrar aqui, exatamente isso, tá? E a variação, toda vez que tiver o delta, a gente está falando de variação, ou seja, eu vou pegar a minha temperatura final e subtrair com a minha temperatura inicial. Professora, ele começou com 25 e terminou com 30. Eu vou fazer 25 menos 30? Não, tu vai fazer 30 menos 25, porque é a final menos a inicial. Beleza? A gente está falando de variação, meu amor. Então, as outras fórmulas são a mesma coisa, a única coisa que vai mudar são as nossas letrinhas aqui maravilhosas. Então, a anterior linear eu falei de alfa, aqui eu tô falando de beta, que é 2 vezes, tá, maior aí, 2 vezes o alfa. E eu estou falando, por último, do gama, que é 3 vezes maior do que o alfa, beleza? Mas é a mesma coisa, tá igualzinho, tá bonitinho, tá? O que muda a medida aqui? Professora, mas aqui só tá em metros, o outro tá em metros cúbicos e o outro tá em metros quadrados.
É porque a vida é assim, né? Linear, a gente não tem, né, duas áreas, a gente tem uma só área, então metro ou centímetros. Ah, professora, e na superficial? Superficial, metro, a gente tá falando de área, então é metros quadrados, duas áreas, tá, pessoal? Embaixo e em cima, ou aqui pra lá, beleza? Duas áreas, essa vezes essa. E o outro tá metros cúbicos por quê? Então é essa sobre essa vezes essa, beleza? Comprimento, largura e altura. Por isso que é metros cúbicos, tá? Bom, já falei isso pra vocês, que é o nosso coeficiente de dilatação, né? O que vai substituir lá se é alfa, ou se é beta, ou se é gama, né? Na verdade, vai ser esse valor vezes 2 ou vezes 3, beleza? E é isso, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. E aí, só para lembrar vocês que só a educação liberta, né? Faz a gente pensar, faz a gente raciocinar por si próprio e saber que a educação é o único caminho, tá, pessoal? Então, é isso, foi um prazer dar aula para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seus comentários no Classroom. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Ai, meu Deus.